Oi gente, meu nome é Polly e hoje eu trouxe aqui pra vocês os 5 melhores livros sobre a lei da atração. Bom, eu fiquei muito feliz, da última semana, nós finalmente chegamos aos 1000 inscritos. Eu quero muito agradecer a todos vocês que são parte disso, que fizeram parte disso. E em comemoração a isso, eu trouxe aqui um assunto que veio dos comentários, que vocês trouxeram pra mim nos comentários. Então, me pediram lá nos comentários indicação de filmes, de livros, e eu trouxe aqui pra vocês hoje os 5 melhores livros que eu já li sobre lei da atração e que me ajudaram muito a prosperar e ter o conhecimento que eu tenho hoje. Gente, é realmente um despertar da sua alma, um despertar do seu espírito, e você ganha uma informação e você não consegue voltar atrás, porque você realmente aprende a ver a vida de outra forma, e a criar a sua realidade de forma consciente, porque todo mundo agora nesse momento está criando a realidade, só que uns estão criando a realidade de forma consciente e intencional e outras pessoas estão criando a realidade de forma inconsciente, tá? Bom, antes de começar o vídeo, eu quero muito que vocês me ajudem a chegar agora nos 1000 inscritos, Então, como o universo é uma troca, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar. Eu te peço muito que você se inscreva no canal em retribuição, pra gente ter aí essa troca aí maravilhosa de todos os dias, já que eu estou aqui todos os dias, gente, todos os dias, às 5 horas da tarde, sai um novo vídeo no canal, beleza? Então já ativa o sininho pra você não esquecer, eu sou o programa da tarde, pra você ficar ouvindo quando chega em casa, ou quando tá indo de volta pro trabalho, ou quando tá indo pro trabalho, Quero estar aí na tela de vocês aí todos os dias às 5 horas da tarde. Bom, então vamos lá. Como eu disse em outros vídeos, eu não adquiri o conhecimento que eu tenho hoje com uma única coisa, Então foram várias coisas, foram palestras, foram cursos, foram mentorias, foram mentores. E eu sempre também fui aquela pessoa que prestava atenção no que as pessoas tinham pra dizer, tá? Então eu sou uma boa ouvinte, inclusive, Isso eu sempre ouvi de pessoas e amigos. Eu sou uma pessoa que tô sempre ouvindo as pessoas e prestando atenção no que as pessoas falam. E isso me ajuda muito no autoconhecimento e no crescimento, Porque aquela pessoa que não presta atenção em ninguém, dificilmente ela vai aprender ou com o erro dos outros, ou com o que os outros têm a dizer, E aí você acaba ficando estagnado na sua vida. Então eu sempre gostei de prestar atenção no que os outros estão dizendo e no que os outros têm pra me oferecer, pra me ajudar a amadurecer e aprender, mesmo que sejam atitudes boas ou atitudes ruins, Tudo você pode gerar um aprendizado a partir daquilo, Seja como não fazer, ou seja como fazer. Então, ao decorrer da minha vida, eu sempre fui essa pessoa que prestava atenção. Então, se você falasse assim pra mim, eu li um livro muito bom, eu ficava muito interessada, tipo, o que você leu? O que você leu? O que você teve que fazer pra poder você conseguir chegar nesse resultado, pra você conseguir chegar nisso daí, porque eu também quero. Então, eu nunca fui aquela pessoa, eu já fui por um tempo a pessoa que me vitimizava e tudo mais, mas depois que eu criei uma maturidade, eu parei de ser essa pessoa que me vitimizava e comecei a pensar, tipo assim, o que eu posso fazer então pra eu mudar na minha vida, sabe? Eu sempre fui desesperada por mudar na minha vida, sempre fui desesperada por me curar, porque eu não gosto de estar doente. Eu sei que ninguém gosta da gente, mas eu sinto que tem pessoas que têm a necessidade de se curar rapidamente, entendeu? Então eu sempre fui muito assim, sempre atento ao que as pessoas tinham pra me dizer. E sempre atenta também às coisas assim, as informações que chegavam até mim, seja em sonho, seja intuição, entende? Igual esses dias veio assim uma palavra, assim, eu tava assim parada vendo televisão, alguma coisa assim do tipo, e aí me veio uma palavra chamada alquimia. E aí eu fiquei com essa palavra de alquimia. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, Comecei a pesquisar e eu entendi que era, por exemplo, a mistura de elementos químicos, ou não necessariamente isso, mas tinha muitas pessoas que usavam da alquimia para poder atrair a prosperidade, o sucesso, Claro, sem prejudicar ninguém, Porque até mesmo com uma oração você pode prejudicar pessoas, Então se você pede lá para Deus por vingança, se você pede lá para Deus para enfim, cair com a mão de fogo em cima de tal pessoa, isso também é um feitiço aí que você tá fazendo para aquela pessoa. Não que Deus esteja fazendo, mas você, com o livre-arbítrio que você tem e a fé que tem dentro de você, você pode estar acabando aí fazendo coisas aí ruins pra pessoa de forma inconsciente e um pouco consciente também, Então, quando eu estudo sobre lei da atração, ou sobre a Bíblia, ou sobre formas de fazer, enfim, coisas assim, com alquimia, enfim, eu sempre penso em fazer o bem, eu sempre penso em fazer coisas boas, tá? Então, eu sempre
boto assim a minha energia boa, já que eu sei que tudo que a gente faz volta pra gente, sendo bom ou seja ruim, beleza? Mas então, gente, vamos direto ao assunto, né? Que são os 5 melhores livros sobre lei da atração que eu li e que mudaram a minha vida completamente, tá? Eu não vou usar a ordem cronológica porque eu já não lembro muito bem quando que eu li cada um. Mas eu também vou deixar aqui todos os links desse livro, tá? É conforme eu for falando, aquele livro que você mais se identificar e quiser comprar, você clica no link e aí você pode fazer essa compra, tá? Seja ele PDF, seja ele e-book. Eu hoje em dia, quando eu quero ler, eu nem ligo se vai ser físico, eu quero ler. Então às vezes eu compro até o e-book e fico lendo pelo telefone mesmo, né? Pelo tablet mesmo. Bom, então vamos lá. O primeiro livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse foi, gente, dentre os livros que estão aqui, foi o último livro que eu li. Foi no ano passado. E ele é do autor Joe Dispenza. Gente, quando eu gosto de um autor, eu vou e procuro outros livros dele. Então eu sou meio assim... Eu sou uma pessoa muito provável, sabe? Então, quando eu gosto de um autor, eu vou querer ler outros livros dele. E sempre quando eu vou ler outros livros, é muito parecido com aquele que eu li. Mas eu sou bem fiel, assim, quando eu gosto de um autor. E eu amo o Joe Dispenza, inclusive um dos meus sonhos é ir, né, num retiro espiritual. Eu não digo espiritual, né, porque ele é médico, ele não vai muito pra esse lado de espiritual. Mas, assim, um retiro mesmo que ele faz, que ele traz muitos temas como cura, prosperidade, e enfim. E ele explica isso tudo por meio da medicina. Então, se você for uma pessoa mais cética, se você for uma pessoa que, eu quero artigos científicos para comprovar que a lei da atração existe, por exemplo, o Joe Dispenza, ele é um ótimo autor, porque ele é um médico, né? E ele tem uma história muito boa também. Ele também é muito assim, sabe? Tipo, do que tá escrito, do que tem comprovação científica. Até que ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E a história dele é esse, né? Que ele curou o seu corpo dele, voltando a andar, voltando a falar, voltando a tudo. Somente com o poder da mente, tá? E eu vou entrar mais um pouco nesse assunto com outro livro dele. Mas o primeiro livro é esse, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O que fala basicamente nesse livro? Ele fala sobre você fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? E ele fala isso com coisas pequenas e coisas muito grandes. Então, por exemplo, se você todo dia vai para o trabalho e passa naquela rua que vira à esquerda. Então hoje você vai para o trabalho e passa na rua que vira à direita. Se você todos os dias dorme no mesmo lado da cama, então agora você vai dormir no outro lado da cama. Se a sua rotina quando acordar é você levantar e escovar os dentes, então agora você vai levantar e tomar banho e depois se escova os dentes, né? Então é realmente quebrando o hábito de ser você mesmo. Eu sei que parece supérfluo, eu sei que parece muito... O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas no livro, ele vai muito mais profundo do que só escovar os dentes ou do que só dormir de um lado da cama. Ele fala sobre os pensamentos que você tem, né? Então, se você é uma pessoa que está adoecida constantemente, você é uma pessoa que está em dívidas constantemente, se metendo em confusões, sempre tem confusão batendo na sua porta, ele te instiga a você quebrar o hábito de pensar como você sempre pensa, para que você não atraia mais essas coisas para sua vida. Então, o que você tem pensado? Ele dá muitos exemplos no livro, né? Ele dá exemplos de uma mulher que ela tinha uma doença crônica, que os ossos dela eram frágeis, então ela não conseguia fazer coisas porque os ossos eram frágeis, e cada ano que se passava os ossos ficavam mais frágeis ainda. E aí chega um momento em que ela tem que andar de muleta, depois de cadeira de roda, e ela fica muito ali presa nesse comportamento, nesse resultado, e ela fica ali se martirizando, enfim, e com pensamentos muito ruins sobre a doença dela. Até que ela lê o livro do Joe Dispenza, algum outro livro sem ser esse. E aí ela começa a fazer as práticas que ele fala de meditação, que basicamente é você ficar criando a vida dos seus sonhos antes desse dia acontecer. Inclusive, meus áudios para reprogramação mental, eles usam alguns exemplos que eu peguei desse livro, né? Então ele fala para você sentar, relaxar e pensar na vida dos teus sonhos, né? Como seria o dia perfeito para você hoje? O dia perfeito para você seria como? Quais sentimentos você teria? Quais sensações você teria? Quais notícias boas você queria ter nesse dia perfeito? Então ele te estimula a pensar no dia perfeito, não ficar pensando que, mais um dia. Porque quando chegar no trabalho, com certeza aquela pessoa vai falar aquilo pra mim. Com certeza quando chegar no trabalho vai ter aquela pilha de coisas pra resolver.
né? Então, em vez de você ficar prevendo coisas ruins, você começa a prever coisas boas, né? E criar realmente a vida dos teus sonhos, quebrando o hábito de ser você mesmo. Então, quebrando o hábito de ser a Pauline de hoje, né? Quebrando o hábito de ser essa pessoa que tá sempre fazendo as mesmas coisas e começar a fazer coisas diferentes. Então, esse livro me ajudou muito mesmo olhar a vida de outra forma, né? Principalmente, uma das coisas que me marcou muito desse livro foi o pensamento dele, foi a frase que ele fala assim, não é exatamente essa frase, mas é bem parecida. Ele fala assim, como seria a vida dos seus sonhos? Seria muito diferente da vida que você tem hoje? Por exemplo, o que você estaria fazendo? Eu, Pauline, sempre achei que eu realizaria meus sonhos se eu fosse milionária. E aí, eu fiquei pensando, beleza, se eu fosse milionária nesse exato momento, o que eu estaria fazendo? Eu estaria vivendo uma vida muito diferente da que eu estou vivendo hoje? Tá, que eu iria viajar, eu iria fazer essas coisas, conhecer lugares. Mas eu, Pauline, hoje, eu não posso ir pegar um carro e ir 40 minutos para uma praia diferente da perto que eu já moro, porque eu já moro muito perto da praia. Mas eu poderia pegar um carro, fazer 40 minutos e ir para uma trilha, sabe? E fazer umas coisas diferentes. Eu não já tenho acesso a isso hoje? O que diferente eu faria agora se eu tivesse 1 milhão? O que diferente eu faria, sabe? A comida que eu comeria no café da manhã seria diferente ou seria igual? No almoço seria diferente ou seria igual? Eu já tenho acesso à alimentação muito boa, tá, gente? Então, por isso que eu tô dizendo isso. Então, a vida que eu teria como milionária não seria muito diferente da que eu tenho hoje. Obviamente, uma pessoa milionária, ela tem uma casa milionária. Minha casa não é milionária, nem tá no meu nome, entende? É uma casa alugada, é um apartamento alugado. Mas eu digo de fazeres, assim, na vida, entende? Tipo, uma pessoa milionária, ela acorda, toma café, ela, enfim, sei lá, vai jogar um beach tennis na praia, não sei, vai correr, vai fazer atividade física, depois ela volta, tem um horário de almoçar, aí depois ela vai resolver algumas coisas do trabalho dela, se ela for empreendedora, se ela for, não sei, o que for, depois ela volta, lanche da tarde. Então, a pessoa tem uma rotina, entende? E a rotina de uma pessoa milionária ou trilionária não é diferente de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Rotina de acordar, tomar banho, todo mundo faz isso, entende? Eu não tô falando de coisas materiais. Claro que uma pessoa milionária, ela vai ter o melhor chuveiro, né? Com todas as temperaturas, né? Todas as pressões de água. E uma pessoa que recebe o salário mínimo não vai ter isso. Eu não tô falando das experiências que o dinheiro te dá. Eu tô falando da rotina mesmo, do dia a dia que uma pessoa tem, entende? E aí esse livro, ele te leva a pensar nisso e a viver como se aquilo já tivesse acontecido. Então, ele fala, por exemplo, para essa moça que sentia muitas dores, para ela viver quem ela já queria ser. Quem ela já queria ser? Era uma pessoa sem dor, então ela vivia como se ela não sentisse dor nenhuma. Ela vivia como se ela não tivesse aquela doença, porque era isso que ela queria ser. Tá vendo como o título do livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, cai muito bem, né, para essas práticas que ele ensina? Então foi um livro que me fez refletir muito. Poxa, eu quero ser milionária, então eu vou viver como milionária. E não é me fazendo dívida, comprando coisa que eu não posso, porque um milionário não faz isso, né? É realmente vivendo assim, como se aquilo já existisse. Então quando eu vou me sentar, botar o melhor copo, botar a melhor xícara, né? Enfim, botar, sei lá, gelos na minha água, enfim, coisas, detalhes, sabe? Que vão assim levar minha mente a me aproximar daquilo que eu quero realizar como se já fosse, sabe? Como se eu já estivesse vivendo essa vida realmente de milionária, certo? Bom, esse vídeo, esse livro ficou muito marcado na minha vida, eu sempre recomendo ele para muitas pessoas e eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, o segundo livro é do Joe Dispenza também e o nome se chama Você é o Placebo. E esse livro, ele é sobre como você tem o poder, né, de adoecer a sua vida ou de curá-la, certo? Principalmente de curá-la. Então ele dá exemplos de... Quem não sabe o que é placebo, basicamente placebo é um comprimido de farinha que não tem nenhum efeito, né, científico, e que ele é dado a uma pessoa que está com alguma doença, seja câncer, seja de uma bactéria muito resistente, e aí esse comprimido é dado para essa pessoa e essa pessoa acredita que esse comprimido vai ajudá-la, então ela toma e é curada, certo? Sendo que aquele comprimido não tem nada além do que farinha, né? Farinha branca que a gente usa para fazer bolo, enfim, não tem nenhum ativo ali, né? Então isso se chama placebo, certo?
E aí, esse livro, o título dele é Você é o Placebo. O que significa isso? Você tem o poder de se curar, entende? É você que tem esse poder de dizer a sua vida o que, entende? O que vai acontecer com ela. E ele dá alguns exemplos, principalmente de uma pessoa em que ela acredita que fizeram um boneco de voodoo para ela e por isso ela está adoecida. E aí, a pessoa começa realmente a apresentar muitos sintomas e tudo mais, e aí o médico não sabe de onde veio aquilo, não sabe o que é, porque até então todos os exames estão indo muito bem, e essa pessoa acaba falecendo. E aí o Joe Dispenza, esse médico, né, que se curou, e ele fala muito sobre o relato dele de como ele se curou, né, usando o poder da mente, voltou a andar, todos os médicos falaram pra ele que era impossível ele voltar a andar, e ele usou o poder da mente. E ele explica o quanto que essa pessoa acabou se condenando por acreditar naquele boneco de voodoo que foi feito pra ele. E não só essa pessoa acabou se condenando, mas a pessoa que supostamente fez o boneco de voodoo pra ele também acreditou naquilo, entende? E isso aconteceu, se tornou realidade, beleza? Porque toda magia que é feita, gente, seja pro bem, seja pro mal, alguém tem que acreditar pra que ela se realize. É aquilo que eu falei da oração. Se você acredita que Deus vai pesar a mão sobre alguém, realmente isso vai acontecer. Porque para que aconteça, alguém tem que acreditar, independente da magia que seja feita, certo? Esse livro, ele vai te levar, assim, gente, num conhecimento sobre o cérebro. Então ele fala, assim, cientificamente, né? Como que isso funciona, né? Ele bota lá os artigos científicos, ele mostra quais estudos foram feitos, quais testes foram feitos, né? Testes controlados dentro do ambiente, onde se mostrava uma pessoa com duas pessoas com Covid, né? Ou outro tipo de doença, agora eu não lembro. Aí uma pessoa que pensava positivo, uma pessoa que pensava negativo. Ou uma pessoa que estava com Covid que passou pelo congresso dele, outra pessoa que estava com Covid que não passou pelo congresso dele. A que passou pelo congresso dele se recuperou muito mais rápido, entende? Então, tem várias coisas assim que ele vai trazendo aí de comprovações. Como ele é médico, ele gosta muito, né, da área de pesquisa. Então ele traz também no livro muita coisa sobre a área de pesquisa. E então, gente, inclusive tem um livro, tem um filme, que agora eu esqueci o nome do filme, que o professor Hélio Couto, ele recomenda muito esse filme, e o Joe Dispenza tá nesse filme novinho, ele tá novíssimo nesse filme, e eu nem sabia que ele participava desse filme, esqueci agora desse filme, mas é um filme muito famoso. Inclusive, quando eu for trazer aqui os filmes de Lei da Atração, eu vou trazer esse filme aqui pra vocês, pra poder recomendar pra vocês. E ele tá bem novinho. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que pode, né? O Hélio Couto, que é um professor, cientista brasileiro, recomenda esse filme. E quando eu fui assistir esse filme, tava lá o Joe Dispenza, sendo que eu também estava lendo o livro do Joe Dispenza naquele exato momento, né? Então, é muito isso. Inclusive, quando eu tava lendo o livro do Joe Dispenza, e eu queria ler o outro livro dele, eu vi que a Angélica do Luciano Huck tava no congresso dele, e a Anitta tava lendo o livro dele. Foi aí que eu também achei que eu falei, cara, é muita coincidência, é uma confirmação pra eu ler mais um livro dele, que foi esse, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E eu tava com muita vontade de fazer essa leitura. Inclusive, eu comprei esses dois livros e primeiro li o Você é o Placebo, demorei algum tempo, acho que 1 ano, aí eu comecei a ver esses sinais, aí eu li o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então, é isso, gente. É um livro muito bom. Esse Você é o Placebo, ele conta do acidente dele de bicicleta, que ele foi atropelado, quebrou a costela, a coluna em vários pedaços. E aí ele ficou internado, ele ficava na cama, fazendo a cirurgia da própria coluna, né? Ele ficava mentalizando, assim, ele fazendo a cirurgia de reconstrução da própria coluna. Ele ficava lá na cama, até que ele voltou a andar, milagrosamente. Ninguém soube explicar cientificamente como que isso aconteceu, já que ele tinha a coluna fraturada em vários locais e ele estava diagnosticado que ele nunca mais poderia voltar a andar. Beleza? Então, esse é o segundo livro, que ele é maravilhoso, ele é incrível. Esses dois livros do Joe Dispenza, como eu disse, ele é médico, né, gente? Ele é pesquisador. Então, ele pode ser um pouco mais difícil de leitura em decorrência dos termos científicos que ele usa, tá? Mas qualquer pessoa vai conseguir entender. Mas algumas pessoas podem achar um pouco ele cansativo em decorrência disso. Mas tem muitas histórias também, né? Então ele fica um pouco mais dinâmico. Beleza? O terceiro livro é Você Pode Curar a Sua Vida. Esse livro é da Louise Hay. É uma grande
propagadora desse assunto, né, de lei de atração, de como mudar a sua vida por meio dos seus pensamentos. E ela conta a história dela, de como ela tinha um câncer no útero, se eu não me engano, em decorrência de coisas que aconteceram com ela, abusos físicos e psicológicos, e ela acabou desenvolvendo esse câncer no útero, se eu não me engano, no útero, tá, gente? E aí ela conta o quanto que a doença está relacionada com perdas, com coisas que você sofreu, com decepções, com raiva, com rancor, com ódio, com falta de perdão. Então ela fala muito sobre isso no livro dela. Então é um livro muito interessante, gente, porque no final do livro ela dá uma planilhazinha que, por exemplo, se você tem dor nas mãos, né? A mão significa controle, né? Então significa que você tá querendo controlar a sua vida, entende? Que você tá querendo controlar a vida dos outros, que você tá querendo ter controle de tudo e você não tá conseguindo. Então isso tá te fazendo sofrimento. E aí você acaba desenvolvendo um reumatismo, alguma coisa assim do tipo, algum tipo de inflamação nas suas mãos, e aí você sente muita dor nas mãos. E ela fala que o câncer que ela desenvolveu no útero foi em decorrência de um abuso que ela sofreu, né? E enfim, ela ficou com aquele ódio, com aquela coisa, e acabou desenvolvendo isso. Então, é muito interessante porque você começa a ver a doença com outros olhos, né? Então, em vez de você ficar pensando, por que logo eu? Por que aconteceu com isso comigo, né? Mas pensar, como eu posso mudar isso, né? O que tá acontecendo, né? O que eu preciso fazer para mudar essa situação, sabe? E eu realmente acredito que a doença, ela vem em decorrência de muitas coisas que a gente sente, que não solta. E é isso, gente. Mas é um livro muito bom. Inclusive, eu fazia muitas afirmações pra mim, pra todo mundo, né? E funcionava super. Era muito bom você fazer as afirmações, porque pra cada doença ela dava uma afirmação. Câncer de mama, era tal afirmação que você tinha que fazer. Coisa na garganta, né? Tipo, câncer de garganta. Tinha lá uma afirmação pro câncer de garganta. E a garganta representava coisas que não foram ditas, né? Então a pessoa ficava com... o motivo da doença era em decorrência de alguma coisa que a pessoa ficava reprimida, que a pessoa não disse, sabe? Que a pessoa guardou ali, não conseguiu dizer. Então na garganta significava isso. Então cada coisa... Nos olhos, a pessoa estava tendo muita conjuntivite, era porque ela não estava querendo ver coisas que estavam acontecendo na vida dela, queria ignorar as coisas que estavam, entendeu? Então cada doença, ela tinha ali um significado, e eu achei muito interessante isso, né? E ela te dá o poder de cura, ela dá a você o poder de você curar a sua vida. Então o nome do livro é esse, Você Pode Curar a Sua Vida, por Louise Hay. E eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários para vocês, tá bom? De todos esses livros. O quarto livro é A Vida Ama Você, também da Louise Hay. Esse é um livro, gente, que transformou completamente a minha vida. De todos que estão aqui, esse aqui foi mais assim impactante na minha vida de cura, em relação à cura. Porque eu tinha muitos problemas com minha autoestima, gente. Eu tinha muitos problemas e eu não sabia que eu tinha tantos problemas assim. Eu fui ler esse livro por acaso, sabe? Por acaso, assim, porque eu tô sempre em busca de autoconhecimento. Mas é um livro que impactou muito a minha vida e me ajudou a me amar, sabe? Me ajudou a me ver com carinho, a me respeitar. E, nossa, gente, realmente eu tenho uma Pauline antes e uma Pauline depois desse livro. De todos os livros que eu vou falar aqui pra vocês, esse foi o mais importante, tá, gente? Esse realmente mudou a minha vida, assim, completamente. Ela tem umas práticas que ela te ensina, né, pra você fazer de frente pro espelho. Então eu lembro que eu fazia quando eu morava em Foz. Eu lembro que eu fazia na frente do espelho: você é linda, você é amada, você é inteligente, você é incrível. No começo eu não acreditava em nada disso, mas depois eu comecei a acreditar realmente e comecei a me reconhecer naquelas palavras que eu dizia. Então foi a partir de 2022 que eu comecei a me achar bonita de fato. Foi a partir de 2022 que eu comecei a ter uma autoestima, de me olhar com carinho. E é isso, gente. Antes disso eu tinha uma disforia da autoimagem. Eu me via de um jeito e eu era de outro. Sabe a pessoa que tem anorexia, que ela se vê gorda, mas na verdade ela está extremamente magra? Então eu me via completamente feia, mas eu sou bonita, né? Então eu me acho muito bonita, eu sou muito bonita, e hoje eu me apropriei realmente desse título aí de beleza. Mas antes não era assim. Então esse livro mudou a minha vida, ele foi um dos mais importantes na minha vida, sem dúvida. Vou deixar o link aí pra vocês, tá?
o último livro, não menos importante, que é O Milagre da Manhã. Todo mundo, gente, que está passando por esse momento de autoconhecimento, de reestruturação da sua vida, principalmente se você quer mudar de vida, você precisa ler esse livro, porque esse livro te ensina como você vai iniciar o seu dia. E a partir disso, você muda todo o resto, sabe? Cara, é um livro assim, não sei por onde começar, não sei como mudar de vida. Começa com ele, que ele vai te dar aí várias práticas para você mudar a sua vida e começar a mudar a realidade que você vive hoje, tá? Ele é muito bom, inclusive... Eu voltei a ler ele de novo em inglês, né, porque eu tava estudando inglês, mas eu realmente preciso ler ele novamente, né, pra ter de novo aí essa experiência aí do acordar de manhã. Ele foi muito importante realmente na minha vida, foi um dos primeiros livros, muito antes desses livros que eu falei agora. Eu acho que eu li ele a primeira vez talvez em 2018, 2019, mas mudou muito a minha vida, como eu vejo as manhãs. E, gente, você que tem dificuldade de acordar cedo, você que tem dificuldade em, sabe, em acordar e não sabe o que fazer de manhã para começar seu dia bem, esse livro é um livro muito impactante. Eu vou deixar o link aí para vocês. Mas basicamente isso, ele te ensina como ter uma manhã milagrosa, né? Uma manhã de milagres mesmo, né, gente? Ali, meditação, oração, momento de silêncio, momento de criação e afirmações sobre a sua vida. Então é muito interessante, tá? Inclusive nos meus áudios de reprogramação mental pela manhã, eu coloco sempre algumas partezinhas assim que tem a ver com esse conhecimento que eu obtive através desse livro. Bom, gente, é isso. E eu queria muito falar agora sobre como isso está ligado à lei da atração, né? Porque a gente às vezes fica assim, tá, mas você não falou de dinheiro, você não falou como conseguir um casa, carro, apartamento. Mas, gente, a lei da atração, ela é tudo. E para você chegar ao ponto de criar todas essas coisas, você precisa primeiro se curar, você precisa se limpar, você precisa entender como funciona, né, as leis do universo. Então você precisa realmente se aprofundar em conhecimento, né? Então, eu acho que a casa, carro, apartamento é consequência disso, né? Então, tudo você tem que aí primeiro fazer todas essas coisas. E esses livros, ele ensina como curar a sua vida. E você curando a sua vida, você vai conseguir manifestar outras coisas. Então, todos esses livros que eu li, de todas essas práticas que eles ensinam, eu consigo facilmente adaptar a uma criação de um carro, de uma casa, de um apartamento, entende? Porque ele bota lá, por exemplo, o primeiro livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele ensina você lá a separar, fazer sua meditação no dia e criar a sua vida dos sonhos. Quando você cria a sua vida dos sonhos, automaticamente você vai estar colocando coisas materiais ali juntos, entendeu? Então, a junção desses livros, né, ele acaba te limpando, te curando, te prosperando para um todo, porque eles vão trabalhar o corpo, a alma e o seu espírito, né, gente? E a partir disso você prospera. Então, eu acho que são os livros certos, tá, gente? Eu não trouxe nenhum livro aqui com o título de Lei da Atração, tipo, como fazer Lei da Atração, não. Eu trouxe livros que mudaram a minha vida e que a partir disso eu consegui co-criar a vida dos sonhos. Então hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e uma vida muito boa mesmo, que eu sou muito grata, tá, gente? Eu espero muito ter ajudado você, espero muito, enfim, que você tenha gostado mesmo. Comenta aí pra mim o que você achou. Comenta aí pra mim se você já leu alguns desses livros. Eu vou deixar o link dos livros aqui, tá, gente? Na descrição pra vocês estarem acessando e comprando aí. Escolhe aí um ou dois pra vocês estarem iniciando aí a leitura. E depois vem aqui, assiste de novo, escolhe outros, né? Aquele que você se identificar mais, você escolhe aí pra estar lendo nos próximos dias, tá? Bom, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu quero te pedir agora, né, já que eu já te dei, né, já que eu colaborei, contribuí na sua vida, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, curte esse vídeo pra estar me ajudando. Eu quero muito chegar aos 5 mil inscritos, né? Nós chegamos aos 1.000 inscritos, estou muito feliz com esse resultado. E agora eu quero muito chegar aos 5 mil inscritos. E quero ter você aqui perto de mim, compartilhando aí, criando essa comunidade maravilhosa de trocas. Então, gente, eu tô respondendo todos os comentários, quero que vocês comecem também a se conhecer, né, a conversar um com o outro aí, a trocar experiências, né, criar realmente uma comunidade que vai ser maravilhoso. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo, um grande beijo e até breve.